Muito bom dia, meus amados irmãos, que o Senhor te abençoe poderosamente. Queridos, que Deus possa falar conosco aqui nessa manhã, nesses poucos minutos de meditação, nessas sementes de meditação que Deus nos dá, né? Então, eu quero falar com você sobre Romanos capítulo 1, do versículo 16 e o versículo 17, que fala de uma coisa que muitos de nós, possivelmente antes dessa pandemia, pudemos ou tivéssemos vergonha do Evangelho, de ser crente, ou até mesmo disfarçávamos muitas das vezes de crente. Hoje nós estamos vendo pessoas assumirem um papel e uma responsabilidade de temor a Deus e responsabilidade de verdadeiramente fazer as coisas que Deus tem determinado e sempre determinou para nós. Então nós vamos ouvir um pouquinho sobre esse assunto que está em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro no judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, e o justo viverá pela fé. Queridos, a bondade do Espírito Santo em nossas vidas faz uma diferença muito grande. O apóstolo Paulo, quando escreveu isso aos Romanos, ele estava desejoso de visitá-los, estava desejoso de fazer a obra, estava ali com o intuito de fazer aquele povo entender da necessidade, dividir com ele aquilo que ele tinha aprendido, aquilo que ele exercia de ensino também acerca do relacionamento com Deus. E ele dizia nos versículos anteriores que realmente havia prontidão dele de poder pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, custasse o que custasse, até porque, então ele vem e diz, porque ele não se envergonhava do Evangelho. Muitas das vezes, queridos, nós estávamos voltados num tempo em que a gente ficava com vergonha de dizer que era crente, porque as pessoas ao nosso redor achavam que ser crente era algo assim, poxa, é uma bobagem, o mundo inteiro aí se divertindo e você deixando o mundo inteiro aí aproveitando as coisas, ganhando e ganhando mundos e rios. Eu te pergunto, e hoje, o que esse mundo inteiro ganha? O que é mais importante? Você se agarrar com Deus ou você se agarrar com a impureza, se agarrar com as montoeiras de dinheiro que você possa ter? O que adianta? Hoje, queridos, você não pode ter absolutamente nada além do que você ter a sua roupa, a sua comida, que é o principal, que é isso que a gente luta. O que adianta você trocar do seu carro? Esses dias eu vi alguém com um carro novinho e tal, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é mais importante hoje? Você trocar o seu automóvel ou você colocar comida na sua mesa e na mesa do seu próximo? Não censuro quem pode fazer, ótimo, quem pode faz, teve as suas economias voltadas para isso, não vamos entrar nesse detalhe, mas estou dizendo que o mesmo carro pode ser aquele mais bonito, ele não vai ter o valor diferente uma vez que você não pode ir em determinados lugares mais. Então, querido, o que eu quero dizer é que quando nós estamos sujeitos a umas determinações governamentais neste mundo, como estamos hoje, de ficar em casa, de não abrir mercados, não abrir o comércio, não poder fazer, outras cidades estão fechando todas, tudo bem, eu sei que isso é temporário, mas isso eu quero mostrar uma só coisa. É muito mais fácil nós nos sujeitarmos às ordens dos homens do que às ordens de Deus. Mas nós precisamos entender que quando nós nos sujeitamos às determinações e ordens de Deus, nós não precisamos nos envergonhar disso. Nós precisamos sim nos vangloriar dizendo, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que sabe o que é melhor para nós. Nós temos um Deus que satisfaz as nossas ansiedades, pois Ele mesmo diz, lance sobre mim as suas ansiedades e eu cuidarei disso.
É Deus quem cuida de nós. Então Paulo diz, mais uma vez, ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque é um poder de Deus. O Evangelho, a palavra de Deus, as boas novas, o Cristo ressuscitado, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Todo aquele que crê. Você pode talvez até então não crer, mas saiba, o Evangelho, a palavra, as boas novas e a notícia mais boa, mais nova, mais importante, a melhor notícia que pode existir é que Jesus Cristo morreu em meu e em seu lugar, para que eu e você pudéssemos ter vida, termos o perdão dos nossos pecados, termos a paz que só Ele nos dá. Precisamos valorizar isso. A justiça de Deus, a palavra diz que ela se revela no Evangelho, ou seja, se revela na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. É essa a vontade do Pai. Foi essa a vontade de trazer justiça, justificar os nossos pecados, porque Jesus morreu sem um só pecado. E para carregar todos os nossos pecados, ele morreu pelo pecado de toda a humanidade. E por isso, a palavra diz que de fé em fé nós andamos. O que você está preocupado? Com o pão de cada dia? Muito bem, parabéns em se preocupar com isso, porque é necessário. Você tem filhos, você tem sua esposa, você precisa alimentar a sua família. Mas entenda, está escrito. E o que está escrito na palavra de Deus, não é na minha palavra, não é a palavra de qualquer outra pessoa, não. O justo viverá pela fé. É pela fé que nós vamos viver, tanto aqui nesta terra, como na eternidade. Não estou dizendo que você não deva trabalhar, não estou dizendo que você não deva querer ter as coisas, não. Estamos falando que a nossa fé deve estar centrada naquilo que Deus nos oferece. E Ele hoje nos oferece tempo para pensar nele. Que Deus te abençoe. Pai querido, amado Deus, em nome de Cristo eu oro abençoando a cada um desses meus irmãos e minhas irmãs que comigo clamam a Ti. Deus poderoso, Deus altíssimo, em Tuas mãos eu entrego as nossas vidas, eu coloco diante de Ti, ó Pai, a nossa posição e Te peço, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Senhor, não permita que nós continuemos nos envergonhando de coisas, ó Pai, que são tão mais importantes do que qualquer outra coisa. O Evangelho, as boas novas do reino de Deus, a morte e a ressurreição de Cristo por causa da minha vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me amou e por isso eu posso te amar. Em nome de Jesus, abençoa este meu irmão e esta minha irmã que ora comigo aqui nesta manhã. Assim eu te peço. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até amanhã, se o Senhor permitir.